E quando a gente vai pro lado contrário, tipo, da traição e tal, que daí a pessoa tem, mas meio que quer ter mais. Aí entraria, tipo, como é que funciona isso psicologicamente falando, assim? Porque um é, tá, tu não larga alguém porque tu tem medo de perder. E o outro é, tá, tu já tem alguém, mas tu quer mais. Caralho, que pergunta boa, velho. Parabéns. Gosto? Sim, quero ter várias, né? E entra várias questões, assim. Isso vai bater numa questão familiar. Às vezes a pessoa tem questões muito fortes com pai e mãe, com o pai ou com a mãe. Vou dar um meu exemplo, assim. Supondo que eu tivesse muitas questões com meu pai. E aí, pra suprir essa carência, e aí isso tá muito mal resolvido dentro de mim, mas eu nem sei que tá ali, porque a grande maioria das pessoas nem tem noção, né, do que é isso. E aí, dentro dos relacionamentos, eu projeto isso. Aí eu tô me relacionando aqui, e aí eu preciso buscar fora o que tá faltando aqui. Então, tá faltando algo aqui. Aí eu tô me relacionando, eu não encontrei aqui, aí eu tento encontrar aqui, aí eu também não encontro, aí eu tento encontrar aqui, eu também não encontro. Aí é como se eu tivesse o tempo inteiro procurando fora algo que eu não vou encontrar e que eu preciso resolver comigo mesmo. E isso é uma das questões, né? Tem a questão também de imaturidade, daquela coisa assim, gosta do desafio, da conquista, né? Daquela coisa meio adolescente, sabe? Do perigo e tal. Porque tem pessoas que gostam do desafio da conquista, né? Mas, recentemente, tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, um homem que precisa de várias mulheres é porque ele não se sente seguro e confiante o suficiente pra amar uma só. E eu falei, nossa, porque é uma insegurança. Eu não me sinto seguro em mim mesmo pra estar aqui, aí eu vou procurar fora, entende? Então pode ser que tenha várias questõezinhas, eu não posso dizer assim, traição, isso é isso, porque essas generalizações não funcionam muito bem, sabe? Mas... E na psicologia nada dá pra generalizar, porque tudo é subjetivo. Então, uma coisa que funciona pra você não funciona pra você. E uma coisa que te afeta não te afeta. Então, tem toda uma análise que a gente precisaria fazer, né? E tem também a questão de caráter. Só um caco mesmo. Mas o cara que, tipo, não quer assumir um relacionamento e quer ficar só brincando e tal, também tá tudo certo, assim, né? O problema, acho que daí entra na responsabilidade afetiva do Te peguei, caralho. Mas Na é meio verdade... que isso, né? Tipo, de tu se relacionar e trair. Daí eu acho foda também. Porque, pô, tu assumiu um compromisso com a pessoa. Daí é meio que é caráter mesmo, né? Mostra, tipo, quem tu é. Pra mim isso entra caráter, entra valores. Teve pessoas que estavam dentro de casa e viam o pai trair a mãe. E todo mundo normalizava. A mãe aceitava, a família toda sabia, ninguém falava nada. Aí o cara acha então que a criança, não é que ela literalmente internalizou que isso é normal. Mesmo que a sociedade, que todo mundo diga que não é. Porque isso é valores e princípios. Mesmo que as pessoas digam, fidelidade é um valor dentro do relacionamento. Quando você se compromete, você tá, né? Isso está implícito. É como se aquilo fosse contra tudo que ela aprendeu na vida dela. Todo o sistema de crenças mesmo. Porque isso vira uma crença. Trair e ser infiel é normal. E ela vai reproduzindo. E pra desconstruir isso, aí muita terapia, viu? Porque valores é algo que tá um imprint ali, sabe? Então, pra pessoa não só desconstruir, mas se ela quiser resolver isso, né? Tipo assim, agora eu quero ser uma pessoa fiel, agora eu quero... Ou então, essa coisa do que você tava falando, né? Quero pegar geral. Não tem nada... Quer pegar geral? Então pegue geral. Mas seja transparente. E aí entraria nisso da responsabilidade afetiva, mas isso é mais de você, é aquela coisa assim. Por que a pessoa não é transparente? Porque se eu falar pra tu que eu tô ficando com ele, tu não vai me querer. E isso é bem infantil. E isso tem a ver com a questão do medo de perder. Eu gosto da aventurazinha aqui. É pra não perder essa aventura. Eu não conto que eu tô ficando com os dois. Entende? Sim. E tem a adrenalina. Porque a partir do momento que você não joga a real, hormônios são produzidos de adrenalina, de dopamina, até mesmo de cortisol, né? E isso traz uma sensação. E as pessoas normalmente são movidas por sensação. E isso, de certa forma, é ruim. Porque é bem adolescente, é tipo... Uhul, CREA, não sei o quê.
Loucuragemzinha. Só que no mundo adulto, que é como eu costumo falar lá pras mulheres... Tu tem que saber controlar essas sensações. Senão você é regido por elas. Então, tô triste, não vou trabalhar. Como assim? Se você não sabe administrar, né, como você estava dizendo, não sabe gerir isso, você se deixa levar pelo que você tá sentindo, que normalmente é um sentimento passageiro. Se não for passageiro é porque você tá numa depressão muito profunda. Mas, acordei desanimado e tal. Vou fazer o que tem que ser feito. Vou lá treinar, vou lá trabalhar, vou lá produzir. E aí, conforme você vai fazendo, o seu dia vai melhorando muitas vezes. É a coisa da insegurança. O que é insegurança? Eu tô com um monte de sensação e eu me permito levar por elas. E se a gente parar pra pensar, às vezes, por que a pessoa fica presa num relacionamento que é muito conturbado? Porque traz uma sensação. A vida dela é tão pacata e tão monótona que ela prefere estar em algo que gere muita adrenalina do que ir dar conta de criar uma vida muito incrível, muito interessante pra si mesmo. Porque foi o que eu estava falando anteriormente. Dá trabalho construir isso. E é por isso que a maioria das pessoas, quando começam a se relacionar, né, dentro dos relacionamentos afetivos, ela começa a viver a vida do outro. Porque a vida do outro sempre parece muito mais interessante do que a vida dela. Porque às vezes é. Às vezes a vida dela é... Ela não construiu nada, ela não se dedica, ela não faz as coisas por ela. No sentido geral, assim, não só de trabalho, mas de cuidado, de sair sozinho, de se divertir, de se curtir. Aí quando aparece alguém, meu Deus. E ainda mais se for alguém que traz essas sensações, esse borbulho no estômago, né? Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava trazendo isso, assim. Ela tinha um relacionamento que ela tinha isso, era super conturbado e tal. E aí depois ela conheceu alguém que era a maior paz, a maior tranquilidade. E ela tava se questionando se ela realmente era apaixonada por aquela pessoa. Ao meu ver, né? A maioria dos relacionamentos das pessoas, talvez por falta de amadurecimento, o teu primeiro relacionamento é essa loucura. E depois, aí tu aprende, tem gente que não aprende, mas depois tu aprende e entra numa parada mais, tipo, madura, não com tanta loucura e, tipo, pessoas mais maduras e tal. Exatamente. Até a coisa da rotina, tem gente que diz, rotina e relacionamento é ruim. Rotina e relacionamento é bom. E aí, é bom ou é ruim? Eu acho que tem que ter um meio termo, mas eu acho que sim, a rotina é importante. Porque ninguém vai viver a vida eternamente sem uma rotina de... Mesmo que você não seja, né, empregado, de ter que bater ponto e tal, você tem minimamente ali uma organização do seu dia de trabalho, enfim, das coisas que você tem que fazer. Então, agora o problema é quando dentro dessa rotina você fica desleixado. E aí você para de fazer as coisas que fazia no início da paquera, lá no início, né? Quando você tava conhecendo a pessoa. Aí vocês vão normalizando não sair pra jantar, não fazer um programa diferente, não fazer uma surpresa pro outro, sei lá, né? E aí vai caindo nesse lugar de desleixo, né? De descuidado. E aí a rotina, não é que a rotina atrapalhou, ficou, né? Nesse sentido, mas... Foi o casal que foi se permitindo levar por essa rotina, por exemplo, né? Ou por um desleixo mesmo. É que daí isso é outro dos motivos que normalmente acontece traição, né? Que a pessoa quer voltar aquele tempo... Exatamente. E é engraçado, tem uma pesquisa, eu não sei dizer a porcentagem, mas que a maioria das mulheres, quando elas vão assinar o divórcio, elas se arrumam mais do que pro dia do casamento. Vê que doidice. É sério. E aí, ou seja, a pessoa passou o casamento todo desleixada, porque a pessoa vai, né, começa a comer, aquela coisa. O cara começa a tomar muita cerveja, começa a ficar buchudo, deixa de ir pra academia. E a mulher também, muitas vezes, vai se deixando, né, levar pelo descuidado. E aí, é esse descuidado que leva pro fim, porque se nenhum dos dois cuida, o relacionamento morre, porque o relacionamento é que nem uma plantinha, né? Tem que regar todo dia. E você com você. Se você também não se rega, não se cuida, a coisa morre. E aí a pessoa espera chegar no fim, na hora do divórcio, pra chegar lá, bonitona, olha o que você perdeu. Mas e por que não fez isso antes? E aí quando fica solteira, vai ficar bonitona, vai... academia todo dia, vai dieta. se divertir, vai... Aí parece que quando tá solteira, ela resgata aquele brilho, aquela versão dela que, meu Deus... Mas e por que não fez isso? E por que não cuidou da autoestima? E por que não malhou?
E por que não se dedicou pro trabalho também quando tava namorando? Mas não só isso. Eu acho que isso acontece também por uma imaturidade. Eu quero que o outro faça pra mim. Aí eu começo a reclamar que o outro não tá fazendo, que no início o outro comprava um buquê de flores, que no início o outro fazia uma surpresa, que no início a pessoa era outra pessoa, né? Uhum. Mas e por que você não toma esse passo? Por que você não vai lá, faz uma surpresa? Por que você... Resgata a parada, né? Sim, ela espera o outro, ela reclama que o outro não faz, mas ela também não toma a iniciativa de... A falta de posicionamento e postura. Porque, vamos lá. Vamos supor que eu diga assim, pô, eu vou fazer a minha parte. Vou me posicionar, vou ter postura, vou me dedicar. Aí, o que é que as pessoas pensam? E se não for recíproco? E se ele também não fizer? E nessas pequenas coisinhas, o que você deixou de fazer? E aí você vai olhar pro que o outro deixou de fazer. Ou às vezes até a dificuldade de olhar pro que já tem. As pessoas olham tanto pra falta que elas se esquecem de olhar o que já foi construído. Uhum. Muitas vezes, né? Relacionamentos que são longos e tal, ou até mesmo com relação à própria vida. A pessoa tem uma vida ali que ela construiu, pode não ser aquela coisa maravilhosa e tal, mas ela já tem uma jornada ali, tem uma história. E por que não olhar pra isso? Porque a gente não consegue avançar quando a gente olha pro que tá faltando. A gente só consegue avançar quando a gente olha pro que a gente tem e a gente melhora isso. Isso é um drive que a gente chama da escassez, né? Porque o que é escassez? É você olhar só pra falta. O que é escasso? A palavra escasso é o que tá pouco, o que tá faltando. E quem é escasso tem esse comportamento. A pessoa só olha pro que falta, só olha pro que falta. Tanto com relação à vida dela, tanto com relação ao outro. Então eu só olho pro que o outro não faz, eu só olho pro que o outro deixou de fazer e por aí vai. E com relação a mim mesmo, né? E aí eu sou insuficiente, porque eu não faço nada, porque minha autoestima é baixa e etc, etc. E aí, quando você olha pra onde você tá, diz assim, eu tenho isso aqui. É pouco, porque às vezes a pessoa tem pouco mesmo. Uhum. Mas por que eu só enxergo a eficiência no muito? Às vezes o pouco tem força.